que o que está movimentando o Atlético nesse momento, e olha, vamos ser sinceros, né? Sinceros aqui. Pelo que foi conversado, né, entre o Rubens Menin, o Salvador, o presidente Sérgio Coelho, que estiveram com os jogadores na semana passada, né, a promessa de pagamento e tudo mais até o final desta semana, né, de que esteja tudo ok. Então a gente também está de olho, só para deixar claro para o pessoal. E aí tem uma outra situação, né? O Atlético não falaria em reforços se a situação realmente não caminhasse para a solução dessa questão financeira com os jogadores. Ninguém vai falar que vai contratar e tá, já deu uma confusão o negócio do Biel. Imagina se o Atlético falar ou confirmar algum tipo de negociação ainda tendo que pagar. Por que a junção? Porque o Atlético realmente já confirmou efetivamente, né, uma contratação, pelo menos que está chegando hoje, e em definitiva. É óbvio que a gente vai falar de todas que estão aí no papel e que surgiram de manhã até agora, se é que já não apareceu mais uma aí, porque está aparecendo toda hora, né, Colombo? Daqui a pouco é o que você vendido ou comprado, tá, Dimara? Eu também estou adicionando. Setorista não está à venda no momento. Então, Colombo, vamos começar com o Alexander, né? 21 anos, revelado pelo Fluminense. Vamos colocar aqui pra gente acompanhar. Tá aqui. Esse é o Alexander, né? Os números dele. E ele sim é definitivo a contratação dele pelo Atlético. Isso, Dimara, jogador que vai chegar hoje a Belo Horizonte por volta de 11h30 da noite, 21 anos, time que o revelou como a nossa arte, nossa excelente produção colocou Fluminense. Em 22 ele subiu para o profissional, fez toda a categoria de base no tricolor carioca. Em 2024 foi anunciado pelo Al Ahly da Arábia Saudita por 9 milhões de euros. Pelo Fluminense, 64 jogos, 2 gols, 3 assistências. Não é a dele, o Alexander é um segundo volante, ou até em algumas ocasiões, por ser canhoto, pode jogar na lateral esquerda. Pelo Al Ahly, volta a insistir, não é a dele, jogou menos, obviamente, 17 jogos e apenas uma assistência. O Atlético fecha em definitivo com esse jogador, Dimara. Valores girando na casa de 6,5 milhões a 8 milhões de euros. Isso depende de metas a serem batidas, mas é este o cenário. Este reforço já confirmado, o Atlético vai recebê-lo, vai passar por exames médicos, mas esse é certo, Alexander é do Galo, Di. Pelo nome, né, Lélio, que quando ele apareceu, né, apareceu muito bem, né? Mas não é o primeiro volante, né? Não, é sim. Ele é o do combate? Era o meio de campo do Fluminense na época. E era ele com o Martinelli, quando o André não podia jogar. O André jogando mais como um zagueiro e ele no meio de campo. Tá. Por motivos óbvios do Fernando Diniz, né? Óbvio. Mas ele é um primeiro volante, sim. Olha. Ele tem um poder de marcação muito grande, então ele pode jogar perfeitamente ali. Ele juntamente com o Alan Franco. Então se ele estiver clinicamente bem, é uma excelente contratação do Atlético, sem dúvida alguma. Aí é uma ótima resposta aqui. Diretoria responde assim. Pagando em dia e contratando bem. E no caso, quando se fala dele, eu acho que na verdade a diretoria está dando 2 recados. Vou pagar mesmo tudo no final da semana, né? E tô trazendo reforço e tô trabalhando. O segundo, eu também acho assim, de todo mundo que falou, pelo menos assim, a gente não pensou efetivamente nele, mas é o cara que realmente, assim, dos nomes falados, que mais a gente olha e fala, gente, novo, saiu daqui bem, não sei o que aconteceu com ele lá. Mas assim, não desistiu de jogar e nem sair, também não desaprendeu. Uma pitada, né, de opinião, tá, Dimara? Jogador por favor. Muito talentoso, né? Tem um bom passe, bom lançamento, vira bem o jogo, joga de cabeça alta, né? A gente falou tanto sobre o Rony ontem jogar de cabeça baixa, né? Só tinha tentado a finalização olhando para o gramado. Não é o caso do Alexander. É aquele cara que já recebe, já domina, fazendo o raio-x do jogo, viu, Dimara? Agora tem um outro nome, que também, esse nome, segundo a nossa apuração,
o Atlético está conversando, né, na Europa, ainda não bateu o martelo, tá? Não tem nada de concreto ainda, mas é sim o nome que o Atlético negocia, que é o Reinier. É isso, Dimara. Outro jovem jogador, outro jogador com história em clube carioca, mas diferente do Fluminense, desta vez é o Flamengo. Estamos falando de Reinier, jogador de 23 anos, revelado pelo rubro-negro carioca. Em 2019, naquele Flamengo que ganhou tudo do Jorge Jesus, foi que ele subiu para o profissional. Em 2020, um aninho depois, foi anunciado pelo Real Madrid por 30 milhões de euros, mas na equipe merengue jogou somente na equipe B. Desde então, foi emprestado a 4 equipes, tem contrato com o Real até 30/6/2026. Por que esse detalhe é importante? Porque pode vir a ser justamente o período em que ele será cedido por empréstimo ao Atlético. E aí na sequência, Dimara, o cara passou por tantos times, que até tem clube até atrás de você. Não, mas eles estão aqui. Exatamente. Redor, todos, entendeu? Exatamente. Do Flamengo para o Real Madrid, do Real Madrid para o Borussia Dortmund da Alemanha, Girona da Espanha, Frosinone da Itália, também, por fim, o Granada na Espanha. Então, várias passagens, não é um número de gols e assistências relevantes. No Borussia foi que jogou um pouco mais, 39 jogos, uma contribuição maior. Por fim, né, a última passagem aí mais... Aí tá bem pertinho de você agora, pulsamos a nossa maravilhosa arte. Exatamente, toda a carreira do Reinier, viu, Dimar? Então é com a gente mesmo, viramos especialistas. E por fim, essa passagem no Granada da Espanha, não conseguiu virar na Europa, Dimara, mas bons exemplos de jogadores que não viraram por lá. Claro. Tem um do outro lado da lagoa, que também jogou no Frosinone junto com o Reinier, aí o Jorge. Só pra lembrar, né? Um dos 6 gols dele aí em 2019, contra quem que foi? Um contra o Atlético. Exatamente. E aí, Lélio, bom nome. Esse é meia, tá, Dimara? Meia. Esse é meia, isso é legal de falar. Esse é meia armador mesmo. Isso. Né? Ele é um meia clássico, eu não sei como é que tá o Reinier. Mas ele surgiu bem, né, nesse ano de 2019, só não jogava porque o Jorge Jesus, ele ajustou o time, né, de uma maneira, com o Arrascaeta sendo um armador e também com o próprio Gerson, né, que pode exercer qualquer função no meio de campo e até no ataque, dependendo. Aí o time voou, mas ele era muito utilizado. 15 jogos, para ele, é um número excelente para um jogador recém-promovido da base. E olha os números dele, 6 gols e 2 assistências. Ele não conseguiu esses números jogando mais vezes por outras equipes. Vai falar, claro, o time do Flamengo, ele era um time muito forte, né? Mas na Alemanha o Borussia é fortíssimo. Sim, né? claro. O próprio Girona andou tendo aí seu estado de graça, né? E foi até com o Savinho, um jogador revelado pelo Atlético, mas... Grupo City, né, Léo? Pois é. Então, eu vejo assim, como uma contratação boa. E o Atlético está precisando de jogador. Quem sabe aqui possa ser de novo aí um caminho a ser percorrido por ele e recuperar o tempo que perdeu na carreira aí, entre aspas, porque pelo menos zerado ele não estava. O Scarpa mesmo passou pela Europa, estava zerado. O Gabriel Barbosa fez um gol na Europa. Então tudo pode acontecer. O Pedro não jogou na Fiorentina, centroavante do Flamengo. Exatamente, ele era reserva do Vlahovic também. Só isso, né? Que é difícil, né, gente? É adaptação, uma série de situações, né? Então, deixando bem claro, esse jogador, existe a negociação, né, com os europeus, mas não se bateu o martelo, né, ainda não se concretizou, mas então confirmado, esse é um jogador que interessa mesmo ao Atlético. Vamos lá, porque tem mais um, que é o Paulinho, né, ex-Vasco, né, e aí ficou uma dúvida, o Colombo vai explicar pra gente, né, nessa situação aí, vem pro sub-20 ou vem pro profissional? Qual é a situação do Paulinho? Explica pra gente quem é esse jogador. Vamos lá, Dimara. Paulinho, lateral direito do Vasco, de 20 anos, jogador que tem contrato com o Cruz Maltino até o fim de 2028. Ele atualmente, Dimara, está no sub-20, mas tem uma situação que chama a atenção. O Vasco tem como opções de lateral direita o Paulo Henrique, ex-Atlético, e o Pumita Rodrigues.
uruguaio. O Pumita está em vias de deixar o Vasco. Tem uma possibilidade de rescindir com o Cruz Maltino, ficar livre no mercado e definir o seu futuro. Então, o Paulinho seria emprestado ao Volta Redonda, time que está disputando a Série B do Campeonato Brasileiro, mas esse negócio pelo empréstimo acabou caindo. E aí o Paulinho foi integrado ao elenco profissional do Vasco novamente. Jogador de 20 anos de idade. E aí, Dimara, ficou aquela dúvida, né? Em que molde ele viria para o Atlético? Se é pro Sub-20, que também tá precisando, né? Inclusive caiu pra Série B do Brasileiro, vai ficar naquele, vai pro Sub-20, vem pro profissional. Qual a situação dele, assim? É o que se imagina? Um vínculo de empréstimo até o fim do ano que vem, mas atenção. O Atlético está sem calendário no Sub-20? Não. Acabou o Campeonato Brasileiro, mas tem um Campeonato Mineiro. Sim. Mas isso poderia significar, Dimar, uma saída do Saravia. Jogador que tem contrato com o Atlético até o final de 2025, final deste ano. Ou seja, poderia não estar na avaliação, bem cotado com a comissão técnica do Cuca. Essa informação a gente ainda corre atrás, mas já poderia ser uma reposição para o futuro. Não significa que o Saravia vá sair agora. Pode sair? Pode. Janela está aberta até o inicinho de setembro, pode haver essa negociação. Mas, a princípio, estaria de olho o Atlético no Paulinho, Dimara, para uma reposição futura. E aí é bem importante, Dimara, apontar um fator nessas negociações. Falamos aqui de Alexander, Juliano Bertolucci, empresário extremamente bem sucedido. Onde nós chegamos, vocês vão ver a conclusão. Vai. Exatamente. Alexander, do Juliano Bertolucci. Reinier, do Juliano Bertolucci. Paulinho, tem uma porcentagem do Juliano Bertolucci. Então, Dimara, está muito evidente que Atlético e Bertolucci tiveram uma aproximação, conversaram bastante, inclusive sobre um outro nome que poderia estar deixando o Atlético. Ainda não há uma informação, é uma sinalização de uma proposta, mas o Guilherme Arana, que trocou de empresário e fechou com o Bertolucci, estaria recebendo uma proposta do Spartak Moscou. Ainda não chegou, ainda não é oficial, seria uma sinalização, mas de uma vez só, Dimara, 4 jogadores do Bertolucci envolvidos. E aí, por isso que a gente chegou a essa conclusão, né, Lélio? Porque, na verdade, pessoal, às vezes não tem essa noção, mas a gente fica aqui na redação o tempo inteiro, conversa, aí um descobre uma coisa, o outro outra, aquela coisa, a gente vai juntando, né? Quando a gente vê esse monte de gente do Bertolucci, fala assim, gente, tem alguém grande saindo, vamos começar a pesquisar quem pode ser. No final das contas, chegou essa notícia, né, trazida das nossas fontes, e que o Arana poderia... Haja fonte, hein? Haja fonte, meu filho. É fonte luminosa, não luminosa, colorida, não colorida, enfim. Isso. E aí chegou essa notícia de que poderia ser a saída do Arana, que também fechou com o Bertolucci. Vale a gente dizer que o Bertolucci hoje é um dos principais empresários, né, agente FIFAs do Brasil. Né? Os negócios dele já são muito antigos, da época de Maluf no Cruzeiro, Maluf no Atlético, né, e tudo mais. Ele era do Diego Tardelli. Também, claro, muita gente, né, Léo? Quase todos hoje também são dele, tá? Queria dizer isso. Mas o Arana tinha um grande empresário também, que era o André Cury, não era ele? Sim, ele trocou, Lélio, trocou. Mas aqui, deixa eu só falar uma coisa sobre o Paulinho, beleza. Ele tá, né, tem outros dois nomes e tem o Paulinho. Isso. Olha, com sincero, o Paulinho, se ele tivesse essa bola toda, não ia ser muito difícil ele jogar no Vasco, não, hein? Mas lá, surpreendentemente, viu, Lélio? O Paulo Henrique domina aquele setor, tá? Já há algumas temporadas. Desde quando ele saiu do Atlético. Mas você acha ele bom mesmo? Eu perguntei pro vascaíno da redação, pro Jonatas, viu, Lélio? Ele disse, deu boas referências. É um dos mais promissores da base do Vasco, mas parou nisso o nível de informação que a gente tem do Paulinho. Pois é, porque o Paulo Henrique, eu vou te falar, quase todo jogo que eu vejo do Vasco, ele é vaiado, cara. É impressionante. É mesmo? Ué. Então não... Sabe, então, vamos ver o Paulinho aí, de repente ele realmente tem bola e é só uma questão menos de opção, porque o Paulo Henrique era um jogador muito rápido, né? E aí pode ser essa aposta do treinador. Agora, sobre o Arana é o seguinte, Odimar. Beleza, nenhum jogador é inegociável. Agora, você vai vender um titular, um jogador nível de seleção brasileira por 8 milhões de euros mesmo? Com a desculpa que ele chegou por 5. Já tem alguém em vista? E sem substituto no elenco. Melhor do que ele. A gente falou sobre isso, Léo. Sem ter um substituto, que o Caio Paulista não conseguiu. Né? A gente esperava até que conseguisse. Ou então, você vai vender o Guilherme Arana, por que vai vender o Rubens?
que naturalmente seria o substituto dele. O problema é que tá ficando sem os dois, pois né? Exatamente. Então, essa é a questão. Aí você vai, beleza. Vamos contratar pro meio, aí vai ficar sem lateral esquerdo? Você acha que o Vitor Hugo vai ser lateral esquerdo? Nem zagueiro ele é. Foi exatamente daí que a gente chegou a essa situação de pensar, mas vai vender o Arana e aí? Né? A proposta pode chegar. Pode chegar. Significa que tem que aceitar. Não significa que tem que aceitar. Claro. Né? É a mesma coisa. A mesma história, por exemplo, o Rubens. O Rubens está sendo negociado, até agora nada, né? Assim, eu não sei o que o Atlético pensa, se já fechou, se já não fechou, mas na minha opinião, se não foi, por que não tá jogando? E não é um indicativo, Dimário, porque uma coisa não pode não impossibilitar a outra. Claro. Mas o que o Corinthians chegou já no cangote do Arana também, sondando, até pela passagem muito importante que ele teve por lá, não deixou o Atlético. Extremamente bem adaptado, tem contrato em vigor com o Atlético, então não é lá uma operação muito fácil não, viu, Dimário? Eu não sei, assim, torcedor, vai falando aí pra gente o que você acha disso. Eu assim, não entendo, a não ser que, né, Lélio, estejam negociando com alguma reposição aí que a gente não sabe. Porque também pode acontecer isso, né? Mas é difícil, né? Eu acho muito difícil, mas, né, vai que... Não sei, né? Mas é isso que está acontecendo, é essa movimentação que está acontecendo nesse momento no Atlético aí, é um conversando com a Europa, é o outro conversando aqui... Né? É o Bertolucci, obviamente. O Bertolucci já não é um cara que gosta muito de falar com a imprensa, né? Ainda mais num momento como esse, a gente vai olhando, né? Depois, isso aí é muito fácil, gente. Você pega o jogador, vai aparecer lá quem é o procurador, o empresário, né? O agente dele. Então, é isso. E também não é nada de errado, tá? Tem vários agentes, procuradores que trabalham com vários times, né? Alguns trabalham mais, porque tem uma gama maior de atleta, outros trabalham menos. Então, assim, o que passa nos bastidores não é, né, é do futebol. Agora, só o questionamento da gente é essa história, assim, por exemplo, do Arana. Mas também a gente não sabe se tem mesmo, se a proposta vai ser aceita, quem é que quer efetivamente. Porque o do Rubens também era um time e depois virou outro, né? Sim. Né? Então, quer dizer, não sei.